Meu nome é Ferretti, tenho 68 anos e durante 15 anos fui vizinha de Carlo Acutis, em Milão, Itália. Hoje preciso compartilhar algo que me persegue desde outubro de 2006. Uma conversa que tive com Carlo quando ele tinha apenas 6 anos. Uma conversa na qual ele me previu exatamente como e quando iria morrer e como, depois de sua morte, o mundo inteiro conheceria seu nome. Era março de 1997. Eu estava regando minhas plantas na varanda quando Carlo saiu na varanda dele. Ele era uma criança linda, de olhos profundos e sorriso tímido, mas havia algo em seu olhar que sempre me inquietava, uma sabedoria que não correspondia à sua idade. Senhora Gabriela, chamou ele com aquela vozinha aguda. A senhora acredita que crianças podem ser santas? Respondi que sim, claro. Muitos santos morreram jovens. O que ele disse depois me gelou o sangue. Eu vou ser santo, sabia? Disse com naturalidade. Mas primeiro vou morrer quando tiver 15 anos. Vai ser em outubro e vai ser de uma doença no sangue. Vai doer muito, mas vou estar feliz porque vou ir com Jesus. Eu ri nervosamente, achando que era imaginação infantil. Carlo, não diga essas coisas, você vai viver muitos anos, respondi. Ele negou com a cabeça lentamente. Não, senhora. Deus já me mostrou. Mas não fique triste. Depois que eu morrer, vou ajudar muita gente do céu. Vão colocar minha foto em igrejas do mundo inteiro. E a senhora vai contar esta história quando eu já não estiver aqui. 9 anos depois, em outubro de 2006, Carlo Acutis morreu exatamente como ele havia previsto. Leucemia fulminante. Tinha 15 anos. Morreu em 12 de outubro. Hoje, enquanto o mundo se prepara para sua canonização em 2025, eu cumpro a promessa que fiz a ele: contar sua história desde o começo, desde o dia em que conheci esse menino extraordinário. Em maio de 1994, eu tinha 37 anos quando me mudei para o prédio da Via Alessandro Volta, número 28, no coração de Milão. Tinha vivido minha vida inteira em Nápoles, trabalhando como professora do ensino fundamental. Mas decidi me mudar para o norte para ficar perto da minha filha, que estudava na Universidade de Milão. O apartamento que comprei ficava no 3º andar, logo abaixo do apartamento da família Acutis, no 4º andar. Era um prédio elegante em um bairro tranquilo, perfeito para começar esta nova etapa da minha vida. A primeira vez que vi Carlo foi numa tarde ensolarada no final de maio. Eu estava organizando minhas plantas na varanda quando ouvi uma vozinha acima. Mamãe, olha, temos uma vizinha nova. Levantei a cabeça e vi uma criança pequena, de apenas 3 anos, inclinando-se sobre a varanda de cima. Seus enormes olhos escuros me olharam com uma intensidade surpreendente. Não era só a curiosidade infantil comum que eu havia visto em milhares de crianças durante meus anos de magistério. Era algo mais profundo, mais penetrante. Buongiorno, saudei com um sorriso gentil. Ele devolveu o sorriso e disse com clareza perfeita, articulando como uma criança muito mais velha. Buongiorno, senhora. Eu sou Carlo. A senhora ama Jesus? Fiquei completamente atônita. Em todos os meus anos trabalhando com crianças pequenas, nunca havia ouvido uma de 3 anos fazer uma pergunta assim como primeira frase a um estranho. Antes que eu pudesse responder, apareceu sua mãe, Antônia Salzano, uma mulher elegante mais ou menos da minha idade, com expressão levemente constrangida. Perdoe, senhora. Meu filho Carlo tem obsessões particulares com temas religiosos, disse timidamente enquanto segurava Carlo com suavidade. Não se preocupe absolutamente, respondi sorrindo. Ele é absolutamente encantador. Eu sou Gabriela Ferretti. Acabei de me mudar para cá. Assim começou uma amizade que mudaria minha vida para sempre. Nas 10 semanas seguintes, estabeleci uma relação próxima com Antônia e o pequeno Carlo. Descobri que a família Acutis era de boas condições. Andrea Acutis trabalhava no setor de seguros e Antônia havia estudado edição. Mas o que mais me chamou a atenção, desde os primeiros dias, foi a extraordinária devoção religiosa de Carlo. Não era apenas que ele gostasse de ir à igreja. Era uma paixão que consumia seus pensamentos e conversas constantemente. Uma tarde de junho,
Enquanto Antônia e eu tomávamos café na minha cozinha, ela me confessou algo que claramente a preocupava. Gabriela, nem Andréa nem eu somos particularmente religiosos. Eu fui batizada e confirmada como a maioria dos italianos. Mas antes de Carlo nascer, eu tinha ido à missa talvez 3 vezes na vida adulta. Minha primeira comunhão quando criança, minha confirmação quando adolescente e meu casamento. Não sou ateia, mas também não sou praticante. Andréa é igual. Então eu não entendo de onde Carlo tirou essa paixão tão intensa pela fé. Eu lhe expliquei que em todos meus anos trabalhando com crianças, havia visto alguns casos de crianças naturalmente religiosas, mas admiti que nunca tinha visto algo tão forte em uma tão pequena. Carlo não apenas pedia para ir à missa constantemente, mas fazia perguntas teológicas profundas que Antônia não sabia responder. Foi então que começaram a acontecer as coisas realmente inexplicáveis. A primeira ocorreu em junho de 1995, quando Carlo tinha exatamente 4 anos e 1 mês. Eu estava na minha varanda naquela tarde, aproveitando o calor suave milanês, quando ouvi Carlo me chamar da varanda de cima. Senhora Gabriela, a senhora conhece São Francisco de Assis? Respondi que sim, claro. Todos os italianos conhecem São Francisco, o santo de Assis. O que ele disse depois me deixou completamente congelada. Ele me falou ontem à noite enquanto eu dormia. Disse com a absoluta naturalidade com que uma criança falaria de um sonho qualquer. Ele me disse que eu também vou amar muito os pobres como ele amava, e que vou para o céu quando ainda for jovem como São Tarcísio. Senti um arrepio percorrer minhas costas. Perguntei quem era São Tarcísio, porque honestamente eu não sabia. Era um menino mártir que morreu defendendo a Eucaristia quando tinha cerca de 12 anos, explicou Carlo com uma seriedade completamente imprópria para sua idade. Os romanos o apedrejaram até a morte, porque ele não quis entregar o corpo de Cristo. Desci imediatamente até o apartamento de Antônia e lhe contei palavra por palavra o que Carlo havia me dito. Vi o rosto dela ficar completamente pálido. Gabriela, sussurrou ela, levando-me rapidamente para a cozinha para que Carlo não nos ouvisse do quarto. Nunca, e eu digo nunca, falamos com Carlo sobre São Tarcísio. Nem eu sabia quem era até Carlo começar a mencioná-lo há cerca de 2 semanas. Quando procurei informações na biblioteca, descobri exatamente o que ele me contou. Um menino mártir do século III. Ficamos nós duas sentadas em silêncio por vários minutos, tentando processar o completamente impossível da situação. Como é que um menino de 4 anos podia conhecer detalhes históricos tão precisos sobre um santo obscuro que absolutamente ninguém havia lhe ensinado? Naquela tarde, buscamos juntas na Enciclopédia Católica, que Antônia comprara depois que Carlo começou com essas coisas. Tudo o que Carlo havia dito era precisamente correto. São Tarcísio morreu jovem, por volta dos 12 anos. Foi martirizado enquanto protegia a Sagrada Eucaristia da profanação. E os historiadores católicos o consideravam o santo padroeiro dos coroinhas e das crianças que servem na igreja. Há algo no meu filho que não consigo explicar, disse Antônia com lágrimas escorrendo pelas bochechas. Às vezes ele me assusta, Gabriela. Às vezes me pergunto se isso é normal ou se devo levá-lo a um psicólogo infantil. Aconselhei que esperasse um pouco mais antes de tomar qualquer atitude drástica, mas que definitivamente ficasse atenta a qualquer comportamento estranho. Os meses seguintes trouxeram mais e mais eventos completamente inexplicáveis. Carlo falava constantemente sobre santos que ninguém jamais havia mencionado para ele. São Domingos Sávio, São Luís Gonzaga, Santa Jacinta Marto de Fátima. Ele descrevia detalhes específicos de suas vidas, suas virtudes, seus sacrifícios, com uma precisão absolutamente assombrosa para sua idade. Mas o mais perturbador de tudo era que Carlo parecia ter algum tipo de conhecimento profético sobre coisas que não havia forma humana de saber. Em setembro de 1995, poucos dias antes de começar seu primeiro ano escolar, no Instituto Marcellini Tommaseu, Carlo me disse algo que me gelou o sangue até os ossos. Eu estava na varanda quando ele saiu na dele com sua mochila nova e brilhante. Senhora Gabriela,
Chamou com aquela vozinha aguda, mas surpreendentemente clara. Minha nova professora vai se chamar Senhora Benedetta. Ela está muito triste no coração porque o marido dela está muito doente com câncer. Mas ele vai melhorar se ela começar a rezar o rosário todos os dias. Meu anjo da guarda me disse ontem à noite. Perguntei, tentando manter a voz calma, como ele sabia o nome da professora, se ainda nem tinha começado as aulas. Meu anjo da guarda me disse ontem à noite enquanto eu dormia. Respondeu com total naturalidade, como se falar com anjos fosse a coisa mais normal do mundo. No dia seguinte, quando Carlo voltou de seu primeiro dia de aula, confirmou que sua professora realmente se chamava Benedetta. 2 semanas depois, Antônia me contou algo ainda mais perturbador. A professora Benedetta aproximara-se dela depois da aula, visivelmente emocionada e muito confusa. Senhora Acutis, disse com voz trêmula. Seu filho Carlo fez algo muito estranho hoje no recreio. Ele se aproximou de mim, pegou minha mão, olhou-me diretamente nos olhos e disse: Professora, não fique triste pelo seu marido doente. Se rezar o rosário todos os dias com fé, ele vai melhorar muito. Deus me prometeu. Senhora Acutis, absolutamente ninguém nesta escola sabe que meu marido tem câncer de pâncreas em estágio avançado. Ninguém. Nem mesmo contei à diretora porque não quero ser tratada de forma diferente. Como seu filho sabia? Antônia não soube o que responder. Como explicar racionalmente que seu filho de 4 anos sabia coisas que humanamente não podia saber? A professora Benedetta, que até aquele momento não era particularmente religiosa, segundo me contou depois, começou a rezar o rosário diariamente com fé renovada. 3 meses depois, em dezembro de 1995, os médicos do Hospital San Raffaele confirmaram algo medicamente inexplicável. O câncer de seu marido entrara em remissão completa, sem explicação científica. Os oncologistas estavam perplexos, porque o tipo de câncer que ele tinha raramente entra em remissão espontânea. Benedetta estava absolutamente convencida de que havia sido um milagre direto, resultado das orações que Carlo a motivara a se fazer. Essa foi apenas a primeira de muitas coincidências completamente impossíveis que cercaram a vida de Carlo Acutis nos anos seguintes. Em março de 1996, quando Carlo tinha recém-completado 5 anos, os eventos sobrenaturais se intensificaram dramaticamente, tanto em frequência quanto em intensidade. Uma noite que nunca esquecerei, por volta das 2h30 da madrugada, acordei ouvindo um canto lindíssimo que parecia vir do próprio céu. A princípio pensei confusamente que fosse o rádio, ou talvez a televisão de algum vizinho, mas o som era bonito demais, puro demais, etéreo demais para ser algo gravado. Parecia vir do apartamento de cima, o apartamento dos Acutis. Levantei-me, coloquei meu roupão e saí silenciosamente para a bate-varanda. A janela do quarto de Carlo estava ligeiramente aberta e havia uma luz estranha, completamente antinatural, brilhando lá dentro. Não era a luz amarela artificial de uma lâmpada. Era uma luz dourada, quase prateada, que pulsava suavemente, ritmicamente, como se estivesse viva. Com o coração acelerado, espreitei cuidadosamente, tentando não fazer barulho. E o que vi me deixou sem ar, paralisada de espanto e também de um pouco de medo. Carlo estava ajoelhado no chão diante de seu pequeno altar doméstico, onde havia um crucifixo de madeira, uma bela imagem da Virgem Maria e algumas estampas de santos. Mas o menino definitivamente não estava sozinho naquela sala. Ao seu redor havia o que só posso descrever como presenças angelicais. Eram formas vagamente humanas, translúcidas e luminosas, movendo-se de maneira lenta e graciosa ao redor dele. Pareciam figuras humanas adultas, mas feitas inteiramente daquela luz dourada e prateada que enchia todo o quarto. O canto celestial vinha diretamente daquelas presenças. Era um canto em latim, embora, na hora, eu não soubesse identificar o idioma. Carlo falava com elas com total naturalidade, exatamente como falaria com amigos próximos da escola. Sim, eu entendo perfeitamente, ouvi-o dizer com sua voz infantil, mas com um tom de maturidade surpreendente.
Eu vou sofrer muito quando chegar o momento, mas vai ser só por um período bem curto. E depois eu vou estar com vocês no céu por toda a eternidade. As figuras luminosas pareciam inclinar suas cabeças translúcidas em sinal de concordância. Uma delas estendeu o que claramente parecia ser uma mão brilhante e tocou suavemente a cabeça de Carlo, num gesto de bênção ou consolo. O menino fechou os olhos e sorriu com uma expressão de paz tão absoluta e profunda que me fez chorar. Fiquei completamente paralisada em minha varanda, sem ousar sequer respirar fundo, incapaz de processar mentalmente o que meus olhos estavam vendo. O canto angelical continuou por aproximadamente 5 minutos. Depois, as figuras luminosas começaram a desaparecer gradualmente, como fumaça fina dissipando-se no ar. A luz dourada e prateada foi se apagando lentamente, suavemente, e o quarto de Carlo voltou à escuridão normal da noite. Carlo simplesmente levantou-se do chão com movimentos tranquilos, deitou-se em sua caminha e adormeceu profundamente, como se absolutamente nada extraordinário ou sobrenatural tivesse acontecido. Fiquei tremendo violentamente na varanda por quase 1 hora inteira, tentando desesperadamente convencer a mim mesma de que tudo fora um sonho vívido, uma alucinação causada pelo sono. Mas eu sabia, no fundo do meu coração, que tinha sido completamente real. Na manhã seguinte, assim que o sol nasceu, não consegui mais segurar aquilo. Desci para o apartamento dos Acutis e pedi a Antônia que falássemos em total privacidade. Contei exatamente, palavra por palavra, o que havia visto na madrugada. Eu esperava sinceramente que ela dissesse que eu estava louca, que tudo fora imaginação, que talvez eu precisasse procurar um médico. Mas Antônia começou imediatamente a chorar de forma incontrolável. Gabriela, disse entre soluços profundos, isso tem acontecido desde que Carlo tinha apenas 3 anos. No começo, pensei que fossem pesadelos infantis normais, ou que ele tivesse imaginação demais. Mas depois de um tempo, entrei silenciosamente no quarto dele durante a noite, em várias ocasiões, e vi exatamente a mesma luz dourada que você descreveu. Eu ouvi os cantos celestiais com meus próprios ouvidos. Uma vez, quando Carlo tinha exatamente 4 anos, eu vi as sombras luminosas, as figuras angelicais, com meus próprios olhos, exatamente como você viu ontem. Ela me serviu café com mãos que tremiam visivelmente. Eu estava tão apavorada que procurei um psicólogo infantil conceituado, pensando que Carlo tivesse alucinações ou algum transtorno mental. Fizeram todos os testes psicológicos possíveis. Todos os resultados saíram absolutamente normais. O psicólogo disse que Carlo era literalmente uma das crianças mais equilibradas e mentalmente saudáveis que ele havia avaliado em toda a carreira. Antônia também me contou que não tinha dito nada ao marido, Andrea, porque tinha medo de que ele pensasse que Carlo precisava de medicação psiquiátrica forte. Em junho de 1996, aconteceu outro evento dramático que confirmou definitivamente que Carlo tinha algum tipo de conhecimento sobrenatural ou profético. Eu estava fazendo compras no mercado local quando encontrei Antônia, visivelmente agitada. Ela agarrou meu braço e praticamente me arrastou até um café nas proximidades. Contou que naquela manhã, durante um café da manhã completamente normal, Carlo havia deixado o pote de cereal pela metade, olhado para ela com uma seriedade absoluta e dito: "Mamãe, o vovô Antônio está muito doente do coração agora. Você precisa ligar para a vovó Rosa imediatamente e dizer para levá-lo ao hospital de urgência. Tem algo muito ruim bloqueando o coração dele. Meu anjo da guarda me acordou ontem à noite especificamente para dizer isso." Antônia ficou paralisada. Seu pai, Antônio Salzano, vivia na Campânia, a mais de 700 quilômetros de distância. Ela havia falado com ele por telefone apenas 2 dias antes, e ele estava perfeitamente bem, sem nenhum sintoma. "Como você sabe disso, Carlo?" perguntou. "Meu anjo da guarda me disse ontem à noite", respondeu ele. "Disse que, se não o operarem de emergência hoje ou amanhã,
Ele vai morrer muito em breve do coração. Mais tarde, os médicos descobriram que Antônio tinha uma artéria coronária 95% bloqueada e estava literalmente à beira de um infarto massivo fatal. Ele foi operado naquele mesmo dia e a cirurgia salvou sua vida. Depois desse episódio com o avô de Carlo, tanto Antônia quanto eu entendemos definitivamente que não estávamos lidando com uma criança comum. Carlo tinha algum tipo de conexão direta com o divino, algo que nenhuma de nós conseguia compreender com a lógica humana. Os meses seguintes trouxeram ainda mais coincidências que desafiavam todas as explicações racionais. Carlo previu que nossa vizinha do segundo andar, Senhora Rossi, estava grávida 3 semanas antes de ela mesma descobrir. Previu que o filho adolescente do porteiro, desaparecido havia 2 semanas, voltaria para casa completamente são e salvo numa sexta-feira à tarde, às 5 horas. E exatamente nesse dia e horário, ele voltou. Previu que haveria um pequeno incêndio no apartamento do 5º andar na terça-feira seguinte, e assim aconteceu. Felizmente, sem vítimas. Cada predição se cumpria com precisão assustadora. Mas nenhuma dessas coisas se comparava ao que Carlo me revelou pessoalmente em março de 1997, na conversa que mencionei no início deste testemunho. A conversa que mudou minha vida para sempre. Ocorreu em uma tarde tranquila de sábado. Eu estava na varanda regando meus gerânios quando Carlo saiu ao seu balcão com uma expressão incomumente séria para um menino de 6 anos. Senhora Gabriela, chamou, num tom que capturou imediatamente toda a minha atenção. Preciso lhe dizer algo muito importante. Algo que a senhora tem que lembrar para sempre. Seu tom era tão grave e solene que imediatamente larguei o regador e dei total atenção a ele. O que foi, Carlo? Perguntei, sentindo um nó se formar no estômago. Ele me olhou diretamente nos olhos com aqueles olhos profundos e escuros que sempre me intimidavam um pouco. A senhora me perguntou há alguns dias se crianças podem ser santas. Começou ele com voz clara. Sim, lembro perfeitamente dessa conversa, respondi. Eu vou ser santo, declarou com convicção total e absoluta. Mas não vai ser agora. Primeiro tenho que fazer algo muito importante que Deus me pediu. Tenho que falar ao mundo inteiro sobre Jesus na Eucaristia. Vou fazer um site no computador sobre todos os milagres eucarísticos que já aconteceram no mundo. Fiquei enormemente surpresa que um menino de 6 anos sequer soubesse o que era um site. Em 1997, computadores pessoais mal começavam a se popularizar nos lares italianos. Pouquíssimas crianças da idade dele sabiam qualquer coisa sobre internet ou programação. Depois que eu terminar esse trabalho importante, continuou Carlo sem pausa, quando eu tiver exatamente 15 anos, vou ficar muito doente. Vai ser uma doença no sangue chamada leucemia. Meu coração literalmente parou por um instante. Meu coração literalmente parou por um instante. Carlo, por favor, por que você diz essas coisas tão terríveis? Perguntei com voz trêmula, sentindo lágrimas se acumularem nos meus olhos. Porque Deus me mostrou claramente, senhora, respondeu com total tranquilidade. Ontem à noite, Jesus veio pessoalmente ao meu quarto. Não foi um sonho comum, senhora Gabriela. Ele estava realmente aqui, fisicamente presente. Tocou minha cabeça com a mão e me mostrou visualmente todo o meu futuro completo, desde agora até o dia da minha morte. As lágrimas começaram a escorrer livremente pelo meu rosto enquanto eu ouvia aquelas palavras impossíveis. Eu vi claramente que vou morrer em outubro do ano 2006, continuou Carlo com aquela calma sobrenatural. Vou ter exatamente 15 anos. Vou ficar doente com uma leucemia muito agressiva e vou ficar doente só por um período bem curto, cerca de 1 semana. Vai doer muito. A dor vai ser terrível, mas eu vou oferecer absolutamente todo esse sofrimento pelo Santo Padre, o Papa, e por toda a Igreja Católica Universal. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Carlo, meu querido, você não pode saber essas coisas, disse soluçando. Absolutamente ninguém sabe quando vai morrer. Isso é algo que só Deus sabe. Ele sorriu para mim com uma sabedoria que parecia pertencer não a um menino de 6 anos,
mas a alguém com 80 anos de experiência. Mas eu sei, senhora, porque foi Jesus quem me mostrou. E está tudo perfeitamente bem assim. Não tenha medo por mim. Pelo contrário, eu vou estar muito feliz quando chegar o momento, porque finalmente vou estar com Jesus para toda a eternidade. Ele se aproximou mais da grade da varanda e abaixou um pouco a voz, como quem compartilha um segredo. Depois que eu morrer, continuou Carlo com absoluta certeza, Deus vai fazer muitos milagres extraordinários através do meu corpo e da minha intercessão desde o céu. A minha fotografia vai estar pendurada em igrejas de todo o mundo, absolutamente todo o mundo. E pessoas peregrinas de muitos países diferentes vão vir rezar e pedir favores onde estiver minha tumba. Ele fez uma pausa e me olhou intensamente. E o mais importante de tudo, senhora Gabriela, é que a senhora especificamente tem a missão de contar esta história inteira. Quando eu não estiver mais fisicamente aqui, a senhora será minha testemunha principal de que eu já sabia exatamente tudo o que ia acontecer. É por isso que estou lhe dizendo absolutamente tudo isso agora, com tanto detalhe. Para que, quando tudo acontecer exatamente como estou dizendo, a senhora saiba com certeza absoluta que não foi acaso nenhum, nem coincidência. Foi o plano perfeito de Deus desde toda a eternidade. Perguntei com voz quebrada se a mãe dele, Antônia, sabia de tudo aquilo. Não, ainda não, respondeu balançando a cabeça. Mamãe fica muito triste e chora muito quando eu falo da minha morte futura. Mas a senhora é forte, senhora Gabriela. A senhora pode guardar esse segredo sagrado até chegar o momento certo de revelá-lo. Fiquei sozinha na varanda naquele entardecer, completamente destruída emocionalmente, observando Carlo voltar calmamente para dentro de casa, como se tivesse acabado de falar sobre o clima. Naquela noite, não consegui dormir nem um minuto. Revirei-me na cama por horas intermináveis, tentando processar o que havia ouvido. Seria realmente possível que uma criança de 6 anos soubesse com exatidão matemática como, quando e de que morreria? Ou seria algum tipo de fantasia mórbida que exigia intervenção psicológica imediata? Mas algo dentro de mim, algo profundo, uma intuição inevitável, dizia com clareza absoluta que Carlo estava dizendo a verdade. Os anos seguintes confirmaram repetidamente que Carlo Acutis definitivamente não era um menino comum de modo algum. Em 1998, quando completou 7 anos, recebeu sua primeira comunhão em uma cerimônia belíssima no convento de Santo Ambrósio ad Nemus, em Milão. Antônia me contou, com uma mistura de admiração e preocupação, que desde aquele exato dia, Carlo passou a insistir absolutamente em ir à missa todos os dias, sem exceção alguma, e em passar longos períodos em adoração eucarística todas as tardes. É como se a Eucaristia fosse literalmente o centro gravitacional de toda a existência dele, disse Antônia espantada. Ele não consegue passar um único dia sem receber a comunhão. Quando estamos de férias e não há nenhuma igreja com missa diária por perto, ele fica genuinamente angustiado e ansioso. Mas o que mais me impressionava profundamente era a consistência absoluta de Carlo. Diferente de outras crianças e adolescentes que passam por fases religiosas intensas e depois as abandonam, a devoção de Carlo só crescia e se aprofundava a cada ano. Aos 9 anos, no ano 2000, Carlo começou a aprender completamente sozinho programação de computadores e design de site. Um dia, curiosa, pedi que me explicasse o que estava fazendo. E ele me mostrou, orgulhoso, um projeto ambicioso que estava criando com enorme dedicação. Um site profissional sobre milagres eucarísticos documentados no mundo inteiro. A senhora lembra que eu disse 3 anos atrás que faria exatamente isso? Perguntou com um sorriso tímido. Eu lembrava. Cada palavra. Era exatamente o que ele havia me predicto em março de 1997. Os anos passaram inexoravelmente. Carlo cresceu, transformando-se em um adolescente magro, porém saudável, de olhos intensos, quase sempre com um laptop debaixo do braço e sempre falando apaixonadamente sobre a Eucaristia.
mas eu não conseguia parar de pensar obsessivamente em sua previsão. Já estávamos em 2005. De acordo com o que Carlo me havia dito com tanta certeza anos antes, restava-lhe aproximadamente 1 ano de vida. Cada vez que eu o via subir as escadas do prédio com a mochila pesada do prestigiado Liceu Leone XIII, meu coração apertava dolorosamente, imaginando que talvez aquele fosse seu último ano vivo. Tentei várias vezes tocar no assunto, cuidadosamente, perguntando indiretamente se ele ainda acreditava no que me dissera quando criança, mas nunca encontrava o momento apropriado. Como perguntar a um adolescente de 14 anos se ele ainda acredita firmemente que vai morrer dentro de 1 ano? Em março de 2006, exatamente 9 anos depois daquela conversa profética na varanda, Carlo veio me visitar pessoalmente. Era um sábado à tarde. Ele bateu à minha porta com uma expressão incomumente séria. Senhora Gabriela, podemos conversar um momento em privado? Perguntou com tom solene. Sentei-me com ele na sala e servi limonada fresca. Carlo me olhou diretamente com aqueles olhos profundos, agora pertencentes a um jovem quase adulto, mas com a mesma intensidade espiritual de quando era criança. A senhora se lembra perfeitamente da nossa conversa no balcão quando eu tinha exatamente 6 anos? Perguntou sem rodeios. Senti meu coração parar. Sim, Carlo, eu me lembro vividamente de cada palavra, respondi com voz trêmula. Quero que a senhora saiba, com absoluta certeza, que tudo, absolutamente tudo, o que lhe disse naquele dia continua sendo completamente verdade, afirmou, olhando-me intensamente. Falta muito pouco tempo, senhora. Este ano, 2006, tudo vai acontecer exatamente como contei tantos anos atrás. As lágrimas começaram a cair incontrolavelmente pelo meu rosto. Carlo, por favor, não fale assim. Você é tão jovem, tão cheio de vida. Você ainda tem toda uma vida linda pela frente. Implorei, sentindo meu coração quase se partir. Ele segurou minhas mãos enrugadas com uma ternura tão profunda que me desarmou completamente. Senhora Gabriela, por favor, não fique triste por mim. Eu estou genuinamente feliz e em paz. Eu já cumpri a principal missão que Deus me deu aqui na Terra. O site sobre os milagres eucarísticos está completamente terminado e já está ajudando milhares de pessoas ao redor do mundo a descobrir e compreender a presença real de Jesus na Eucaristia. Tenho recebido a comunhão diariamente durante muitos anos. Tentei viver cada dia amando a Deus com todo o meu coração e ajudando ativamente os pobres e necessitados. Estou completamente pronto para o que vai acontecer muito em breve. A paz dele era absolutamente desconcertante, quase antinatural. Ali estava um jovem de apenas 15 anos, falando calmamente sobre sua própria morte iminente, com uma serenidade maior do que muitos adultos têm ao falar sobre o clima. Quando tudo acontecer, continuou Carlo com voz suave, minha mãe vai precisar de muito apoio emocional e espiritual. Ela ainda não entende, nem aceita totalmente o que muito em breve vai acontecer. Por favor, fique muito perto dela. Quando chegar o momento certo, conte a ela nossa conversa detalhada de 9 anos atrás. Isso vai ajudá-la imensamente a compreender que tudo isso foi cuidadosamente planejado por Deus desde toda a eternidade. Não foi acidente algum. Eu prometi solenemente que faria isso, embora cada palavra saísse com enorme esforço. E lembre-se sempre, acrescentou Carlo, levantando-se lentamente para ir embora. Depois que eu for para o céu, vão acontecer muitas coisas extraordinárias e milagrosas. Meu corpo físico não vai se corromper e se decompor normalmente como acontece com todos os cadáveres. Deus vai preservá-lo de maneira sobrenatural. Deus vai realizar milagres médicos documentados através da minha intercessão no céu. E minha mãe vai ter 2 bebês, gêmeos, exatamente como eu predisse muitos anos atrás. Tudo isso vai confirmar definitivamente que minha vida não foi uma vida comum, mas uma vida guiada total e completamente pela vontade perfeita de Deus. Ele saiu do meu apartamento naquele dia, deixando-me completamente devastada emocionalmente. Durante os meses seguintes,
vivia em estado constante de ansiedade paralisante. Cada vez que via Carlo subindo as escadas do prédio, perguntava-me angustiada se seria a última vez que o veria vivo. Toda vez que escutava passos ou a porta do apartamento acima se abrindo, eu prendia a respiração, esperando ouvir notícias devastadoras. O verão de 2006 passou aparentemente normal. Carlo aproveitou tranquilamente as férias de verão, passou tempo alegre com seus amigos da escola e continuou trabalhando dedicadamente em atualizações e melhorias no seu site sobre milagres eucarísticos. Mas em meu coração havia um relógio invisível contando os dias, sabendo que outubro se aproximava. No início de outubro, eu estava um caos emocional. Segundo a previsão exata que Carlo me fizera 9 anos antes, outubro era o mês. Na segunda-feira, 2 de outubro de 2006, vi Carlo sair do prédio, normalmente para ir à escola, como em qualquer outro dia. Parecia perfeitamente saudável, sorridente, cheio de vida e energia. Mas na tarde de terça-feira, 3 de outubro, ouvi um movimento incomum e preocupante no apartamento acima. Vozes aflitas, passos apressados para lá e para cá. Meu coração começou a bater com força dolorosa. Subi rapidamente as escadas e bati à porta dos Acutis. Antônia abriu imediatamente, pálida, com os olhos vermelhos e inchados. É Carlo, disse com voz quebrada. Ele está com febre altíssima que não baixa e está extremamente fraco. Estamos levando ele ao hospital agora. Vi Carlo sair devagar do quarto, apoiando-se pesadamente no pai, Andréa. O jovem que eu havia visto perfeitamente saudável, menos de 24 horas antes, agora parecia muito fraco, com olheiras profundas e a pele pálida como papel. Mas quando seus olhos encontraram os meus na porta, ele sorriu levemente e murmurou com voz quase inaudível: Já começou, senhora Gabriela. Lembre-se de tudo que eu disse. Os dias seguintes foram uma verdadeira tortura. Carlo foi levado às pressas para a clínica De Marchi, em Milão, onde realizaram vários exames. O diagnóstico veio rápido e devastador. Leucemia promielocítica aguda M3, uma das formas mais agressivas e fulminantes de câncer sanguíneo existentes. Os médicos informaram a família que o caso estava extremamente avançado e que provavelmente ele teria apenas 1 semana de vida, talvez menos. Carlo foi imediatamente transferido para o Hospital San Gerardo, em Monza, para tratamento intensivo. Antônia estava destruída, completamente quebrada. Passava todas as noites no hospital sem dormir 1 minuto sequer, tentando aproveitar cada instante com seu único filho. Eu a visitava todos os dias, levando comida caseira, roupas limpas e palavras de consolo que pareciam vazias até para mim. Na sexta-feira, 6 de outubro, quando visitei Carlo no hospital, fiquei profundamente impactada pela atitude dele. Apesar de estar sofrendo claramente, envolto em tubos, agulhas e monitores, seu rosto tinha uma paz sobrenatural. Senhora Gabriela, disse ele com voz débil, mas clara. Por favor, não chore por mim. Estou oferecendo voluntariamente todo esse sofrimento pelo Santo Padre e pela Igreja Católica. Cada dor tem um propósito divino. Sinto a presença física de Jesus comigo o tempo todo, especialmente à noite, quando a dor aumenta. Na terça-feira, 10 de outubro, Carlo pediu especificamente para receber a unção dos enfermos. O padre Giovanni, seu confessor há muitos anos, veio ao hospital. Ao terminar o sacramento, saiu do quarto com lágrimas escorrendo pelo rosto. Esse jovem é um santo vivo, disse a mim com voz quebrada. Naquela tarde, Carlo pediu que Antônia me chamasse com urgência. Quando cheguei, ele estava extremamente fraco, mas totalmente lúcido. Fez um sinal para eu me aproximar. Senhora Gabriela, sussurrou, segurando minha mão com a pouca força que restava. Quero que saiba que absolutamente tudo o que lhe disse quando eu tinha 6 anos está acontecendo exatamente palavra por palavra. Amanhã, quarta-feira, vou entrar em coma profundo e na quinta-feira, 12 de outubro, vou finalmente ao céu com Jesus. Não tenha medo algum. E, por favor, não deixe minha mãe perder a fé.
Isso tudo tem um propósito divino belíssimo que ela vai entender com o tempo. As palavras dele foram proféticas com precisão assustadora. Na quarta-feira, 11 de outubro de 2006, por volta das 3 da tarde, Carlo entrou em coma devido a uma hemorragia cerebral causada pela leucemia. Os médicos tentaram absolutamente tudo, mas sua condição era irreversível. Todas as funções cerebrais começaram a falhar progressivamente. Às 18h45 da quinta-feira, 12 de outubro de 2006, os monitores emitiram o som contínuo que marca a parada cardíaca. Carlo Acutis, com 15 anos, 5 meses e 9 dias, morreu exatamente como havia previsto, com precisão impossível, 9 anos, 7 meses e 10 dias antes. Exatamente em outubro, como ele disse, exatamente aos 15 anos, como disse, exatamente de leucemia, como disse, exatamente depois de aproximadamente uma semana de doença, como disse. Tudo, absolutamente tudo, o que aquele menino extraordinário de 6 anos me havia dito na varanda se cumpriu com precisão matemática impossível. Mas as predições de Carlo não terminaram ali. Em janeiro de 2019, mais de 12 anos depois de sua morte, o corpo de Carlo foi exumado para o processo de beatificação. Os especialistas médicos encontraram que ele estava em um estado de preservação que a ciência não conseguia explicar completamente. Em 2020, o Papa Francisco reconheceu oficialmente um milagre médico documentado atribuído à intercessão de Carlo. No dia 10 de outubro de 2020, Carlo foi beatificado em Assis. E, exatamente como ele havia predito, Antônia teve gêmeos em outubro de 2010, 4 anos após sua morte, quando ela tinha 44 anos e acreditava ser impossível engravidar novamente. Em 2024, um segundo milagre foi oficialmente confirmado, e agora em 2025, Carlo Acutis será canonizado santo da Igreja Católica Universal. Hoje, enquanto escrevo este testemunho com as mãos tremendo, passaram-se quase 19 anos desde que Carlo partiu para o céu. Eu tenho agora 68 anos. Meu cabelo é completamente branco e meu corpo sente o peso das décadas. Mas minha memória daquele menino extraordinário é mais clara e vívida do que nunca. Cumpro hoje a promessa sagrada que fiz a Carlo quando ele tinha apenas 6 anos. Contar sua história completa para que o mundo inteiro saiba que ele sabia exatamente o que ia acontecer. Que sua vida não foi interrompida tragicamente por uma doença cruel, mas completamente cumprida de acordo com o perfeito desenho divino. Que sua morte não foi o fim devastador, mas o início glorioso de um ministério celestial a partir do céu que tocou e transformou milhões de vidas ao redor do mundo. Carlo Acutis me ensinou que a santidade não é exclusivamente para monges idosos em mosteiros remotos. É para jovens modernos de jeans e tênis que amam Jesus com absolutamente todo o coração. Ele me ensinou que quando vivemos total e completamente para Deus, sem reservas, até mesmo apenas 15 anos podem ser mais do que suficientes para mudar o mundo inteiro para sempre. Beato Carlo Acutis. Em breve, Santo Carlo Acutis, rogai por todos nós. Amém.